Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no canal Renko Mais e nesse vídeo eu vou falar o que é Renko. Vou mostrar quais são as principais características de configuração que existe aqui dentro da plataforma Profit Pro. Também vou falar sobre as principais vantagens de utilizar o gráfico Renko nas suas operações de day trade. Então fica comigo até no final desse vídeo que vem um conteúdo muito interessante aí para você. O que é Renko? Assim como o gráfico de candlestick, o Renko ele foi desenvolvido para indicar a variação do preço de um ativo dentro do mercado financeiro. Então ele é usado para analisar a variação do preço do mercado, de um ativo dentro do mercado financeiro, E o Renko, assim como o gráfico de candlestick, também foi desenvolvido pelos japoneses. Ele deriva da palavra Renga, que significa tijolo, Ele tem mesmo essa semelhança com um tijolinho, E o mais interessante de tudo é que o Renko ele é um gráfico atemporal, ou seja, ele só considera o preço do ativo para a formação dele, Então, no gráfico Renko, você não vai ter volume, você não vai ter tempo inserido dele, Então, ele vai conseguir filtrar melhor, a movimentação de um ativo. Vamos pegar aqui, vamos demonstrar essa movimentação lá no gráfico de candlestick. Então, mesmo 15 minutos, que é um gráfico um pouco mais longo do que seria um 10R, por exemplo, no Renko, numa comparação, a gente vê que tem bastante ruído, sombras muito grandes. Esse candle mesmo aqui, ele foi muito forte comprador em um determinado momento, e aí ele acabou caindo, fechando negativo. Então, assim, tem muito ruído dentro do candlestick que o gráfico Renko nos ajuda a filtrar para ter uma melhor visualização da tendência, Então o gráfico Renko ele tem essa primeira vantagem vista ao candlestick, que é filtrar melhor a movimentação do ativo dentro do ruído, dentro da movimentação de day trade, dentro da movimentação mais rápida que a gente encontra do preço, ajudando a gente a filtrar essa movimentação e nos ajudando a encontrar melhores operações com stop também bem ajustado. Como que então se forma, Fábio, o box de Renko? Então, diferentemente do gráfico de candlestick, que a gente olha aqui, a gente vê que um candle consegue se sobrepor ao outro, aqui fechou comprador, fechou vendedor, Então ele vai se sobrepondo, A movimentação do preço se sobrepõe. No gráfico Renko a gente vê que os boxes não se sobrepõem ao outro, Então ou o box se forma acima ou abaixo do box anterior, porque cada box de Renko ele é formado pela variação do preço do ativo naquele momento, Então que nem aqui agora está se formando o box positivo. Para ele fechar negativo aí nessa posição, para ele estar fechando aqui negativo para baixo, eu tenho que então andar todo esses ticks para baixo, e fechar, porque ele está aqui no azul. Aqui, ele vai só formar esse box negativo aqui. Então, ele nunca se sobrepõe. Ele não vai se sobrepor ao outro. Por quê? Porque o Renko ele é formado pelo tique do ativo. Que nem, Quem vai definir, então, o tamanho do Renko é você, Então, aqui, que nem eu tenho 10R no mini índice futuro. O que isso significa, O 10R, o mini índice futuro, perdão, cada tique dele equivale a 5 pontos. Então, se eu tenho 10 ticks, 10 R's, eu tenho 10 ticks para formar o meu box. Ou seja, ele tem que andar 50 pontos para formar, para fechar esse box. Então, para mim andar negativo esses 50 pontos, para esse box agora virar negativo, ele tem que andar 50 pontos abaixo do box anterior que fechou positivo. Então ele não vai conseguir se sobrepor ao outro, deixando o gráfico com menos ruído. Porque se a gente for comparar aqui, vamos colocar os 5 minutos, que seria, acho que mais próximo ao 10R um pouquinho, por assim dizer, Olha como tem ruído, Barra para cima,
barras para baixo, sobreposição, né? Então, são características que faz com que o gráfico Renko nos dê, né, esse filtro melhor dentro do ruído, se tornando um excelente gráfico para se fazer day trade, né? Então, né, já que eu falei da formação, né, vamos falar um pouquinho da variação da formação, porque dentro das plataformas vai se ter diferentes formações de Renko. Na plataforma Profit Pro, por exemplo, né, se eu colocar aqui, ó, o mouse em cima desse box aqui, você vai ver que, ó lá, ó, na variação lá embaixo, ó, onde está verdinho, tem 45 pontos. Ou seja, para mim formar um box, ó, vou colocar de novo no abaixo, ó, quer ver? Vai, ó lá, 45 pontos. Ou seja, o que acontece para formar um box de Renko? Eu ando 9 ticks e no 10º tick eu começo a formar o próximo box. Porém, se você chegar na trid, você vai ver que tem dois tipos de variação dentro da formação do box. Uma que é tick e outra que é por variação, né? E aí, vamos dizer que o box, para se formar no tick, ele tem que andar 55 pontos. Então, ele teria aqui dentro o box, na vez de estar ali 45, 50. Ah, Fábio, isso é tão necessário? Não, mas é importante você saber. É importante você entender muito bem como se forma um gráfico, como que é a leitura daquele gráfico, para que você possa usá-lo da melhor maneira possível nas suas operações. Então você vai ver que em outras plataformas vai ter uma variabilidade da formação do Renko, tá? E isso vai variar de plataforma para plataforma, né? Da Profit para Trid, da Trid para TradingView. Na MetaTrader não tem gráfico Renko nativo, então você vai ter que comprar algum tipo, né, de molde que vai transformar seu gráfico de candlestick no gráfico Renko lá dentro dessas plataformas, né? Então também tem que entender isso, tá? Que dentro de cada plataforma vai ter também a sua variabilidade, mesmo na formação do gráfico Renko. Mas isso não vai tirar o mais importante do Renko, que é a leitura de padrão de tendência e principalmente, né, os padrões que eles nos formam aqui e dão excelentes entradas com stops muito bem ajustados. Mas isso é um pouquinho mais para frente aí no vídeo que a gente vai estar falando sobre ele. Agora, eu vou falar um pouquinho da formação então desse box contrário. O box contrário, ó, se eu colocar aqui, ó lá, tem 90 pontos. Nossa, Fábio, por que esse box tem 90 pontos, se o de baixo vai ter 45? Ó, pode ver lá em vermelhinho, no mesmo local onde estava verdinho, ó lá, a variação está 45 pontos. Por que ele faz isso? Ó, agora, acabou de formar esse box, ao contrário, ó, 90 pontos. Por causa do tanto de tique que ele tem que andar para formar esse box, porque ele fechou aqui, ó. Esse box que eu vou destacar em verde, ó, ele começou a ser cotado aqui, nesse tique. Então ele teve que subir 45, andar mais 45 para poder fechar positivo e dar continuidade na alta. Então ele não vai nunca se sobrepor. Por isso que torna esse gráfico tão forte para filtrar o ruído que a gente encontra nas operações de day trade, vindo, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, vamos destacar então, só para dar um exemplo bem rapidinho, vamos pegar um gráfico que todo mundo gosta de usar, que é 1 minuto, né? Vamos colocar aqui, ó, gráfico de 1 minuto. Olha o ruído do gráfico de 1 minuto, da mesma movimentação do Renko, né? Então, o Renko, olha aí, muito mais simples de entender a movimentação do ativo. Eu acho que essa é a principal e a maior característica do gráfico Renko. Mas vamos continuar aqui agora e vamos falar então das configurações, um pouquinho do gráfico Renko. Então, para você definir o tamanho, você pode definir do tamanho que você quiser. 5R, 10R,
15R. Entenda que quanto maior o gráfico renco, né, maior também vai ser o seu stop, maior vai ser o tempo que você vai ter, de repente, que esperar para que ele seja formado, para que ele feche, porque ele vai ter que andar 15 ticks para fechar, né? Então, cada ativo, né, vai ter aí um renco que encaixa melhor a ele ou alguns rencos que encaixam melhor a ele, né? Então agora vamos falar dos pavios do renco. Por que o pavio é interessante no renco? Por que eu gosto de usar pavio no renco, né? Primeiramente vamos colocar aqui o pavio no box para que você entenda. Então o que eu faço para colocar o pavio? Eu venho aqui, ó, e clico dentro do box, ó. Cliquei dentro do box. Opa, vai abrir aqui, ó, propriedades do indicador do preço. Ele vai estar, como está aqui, ó, no automático, provavelmente para você. Você vai vir aqui, ó, em Candle e aplicar. Olha só. Agora nós temos, né, os pavios, né? Surgiu, né, esses paviozinhos aqui, ó, no gráfico renco. Vamos tirar ele de novo, ó. Sem pavio, com pavio. A leitura se torna, né, ainda melhor e menos ruidosa, né? Por mais que pareça, mas tem o pavio, parece que tem mais ruído. Não, tem menos ruído se você prestar bem atenção, porque o pavio, ele mostra, né, a relação da movimentação do preço, né, ao seu box anterior. Então, ó, que nem aqui nesse box de reversão, olha só, ele quase, né, veio fechar aqui, ó, que nem esse aqui, quase fechou o box negativo, só que ele voltou e fechou positivo, né? Então, o pavio, né, ele adiciona mais informação, porque ele mostra o extremo do preço para nós. Olha só, esse extremo aqui em cima, olha como que ele foi importante, né? Como ele está numa região, né, importante. Então, o pavio, ele é muito importante para a gente, não só nessa questão de demonstrar, né, o ajuste de um stop, por exemplo, né, eu coloco aqui minha entrada aqui embaixo, vamos dizer, eu entrei aqui nessa venda, né? Então, se eu tô com os box, vamos lá, ó, vamos voltar. Se eu tô com os box comuns, ó, aplicar, o meu stop está aqui, né? Se eu entrei aqui, meu stop vai estar aqui. O pavio, ele me dá o poder, ó, de ajustar esse stop melhor para longe da movimentação do preço e mesmo assim ainda tem um stop ajustado, né? Bem provável menor do que você conseguiria encontrar aí, né, num gráfico de candlestick dentro dessa operação, por exemplo, né? Então, o gráfico renco com seus pavios, ele nos ajuda a ter uma noção da movimentação, né, desse box agora para o seu antecessor, para o seu anterior. E, claro, também, né, nos demonstra os padrões de box do renco, né, que para mim é a maior vantagem que o renco me deu. Eu trabalhei, né, dentro da validação desses padrões, eu levei bastante tempo para validar cada uma dessas padrões que eu tenho. São 14 padrões que eu estudei e validei, né, durante alguns anos operacionais. Então esses padrões estão muito bem testados, né? Eles são consolidados. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma falha do que a gente chama, ó, falha de rompimento de 3 box, ó. Isso aqui seria uma falha de rompimento de 3 box. Por quê? Porque eu estou vindo para romper um fundo, eu falhei, estou revertendo, estou subindo, né? Então eu estou falhando, é uma falha de rompimento de 3 box. A nossa entrada, por exemplo, nessa falha, né, seria acima, um tick acima do box da reversão, com stop abaixo dele. Geralmente para nós aqui no mini índice futuro no 10R são 150 pontos de stop que nós trabalhamos fixo. No dólar pode variar por causa do pavio, né? Então, assim, o pavio, ele é muito importante para a formação dos box, né, dos padrões de box no renco, além de servir, né, como indicador, como eu já disse, do que foi a movimentação do preço em relação ao box anterior, né? Então ele é muito mais poderoso do que a sua simplicidade da criação dele, né? O pavio do renco, ele se torna influente na formação do padrão e ele nos dá dicas da onde a gente pode colocar o nosso stop, né, e estar fugindo, de repente, de tomar o famoso violino, que é você estar bem posicionado, vamos dizer, ó, que nem aqui, ó, você está posicionado na compra,
Porém, o preço voltou para testar sua compra. Só que se você ajustou seu stop aqui muito curtinho, olha lá, você foi estopado. Se você está usando o stop muito ajustado, muito curtinho. Se você está usando o stop certo, você não é estopado e você conseguiu pegar lá em cima, ó, 3-1, né? Pegando assim uma excelente operação, que é o que todo mundo aí busca geralmente, né, na Bolsa de Valores. Então, esse aqui foi o vídeo, né, sobre o gráfico Renko, que é Renko, as configurações básicas dele aqui na plataforma Profit Pro, as suas vantagens, né, que eu acho que a sua maior vantagem, eu acho que a vantagem mais sólida dele é filtrar a movimentação do preço, tendência, lateralidade, né? A gente consegue ver muito bem tendência, a gente consegue ver muito bem lateralidade com o Renko. Junto dos padrões, a gente consegue ter uma entrada ajustada e um stop ajustado, ó. Vamos comparar essa entrada aqui, ó, então, por exemplo, ó, que seria uma correção de 2 boxes em falha de rompimento com lá no 1 minuto, ó. Aqui no 1 minuto você estaria entrando aqui em cima, ó. Porque como que a gente aprende, né? Entrar lá, ó, acima do martelo lá. Então, olha quantos pontos você já tem ali, ó, de diferença entre, né, o 1 minuto, 70 pontos. O stop aqui, ó, 130. E o do minuto? Opa, e o do minuto? 220, quase 100 pontos a mais de stop. Né? Então, a gente sabe que isso faz sim uma grande diferença, levando à conclusão de que o Renko tem um filtro melhor de tendência e lateralidade, tem a sua vantagem de ter um stop ajustado, né? E nos ajudar então, né, a ter uma leitura muito boa, né, do ruído do momento. Eu gosto muito de usar, né, o gráfico Renko associado ao gráficos de candlestick de longo prazo dentro do intradiário. 15 minutos, 60 minutos, né, 120, 240 são gráficos muito bons, né, que associado ao Renko nos dá excelentes oportunidades. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com quem você conhece. Se não está inscrito aí no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. No mais aí, sempre obrigado pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal.